Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Abner, mas poderia me chamar Felipe, João, é, Bastião, é, Fernando, José, Rafael, Miguel, Daniel, o que for. Porque o nome é só um artigo é, para fazer fissão no ser e contrariar o público para poder intitular, conhecer, né? Ser freguês do, do fulano que é acusado de flexionar muito a chave de atender ao nome X. O que eu quero dizer é que o nome é, é uma função que muitas das vezes chaveia o ser, impregnando ele de acontecer, né? E ser um encargo da fissão energética que é estimulada pelo conjunto, né, de laços, né? Você tem as notas e as notas sonoram das orações vocais. E nesse translaçado, muita gente desconhece isso. E quem não vai atrás de conhecer não consegue ver que muito do que as pessoas são, elas são transportadas pelas energias que sofrem das relações. E uma das portas que abrem esse sofrimento é o nosso nome, é o que nos chama. Então, pensando que a gente sempre tá sendo chamado por um nome, pelo nosso nome definido, e a gente cria uma linha de correspondência a esse nome, é, se edificando para criar razões sensitivas nesses terminais, é, em uma vastidão infinita de nomes de cooperação para esses terminais ativos e construção. A gente se fixa em um e você já se perguntou por quê? Por que se fixar em um? Será que isso seria uma organização ou um preditismo, né? Nós predando a nossa capacitância a partir dessa convenção social, de associação e de vestir, né? Vestir esse entalho de conferir à sociedade um terminal ativo, né? Um nome que vai abrir a porta que conecta você à vida em sociedade. Porque, como eu falei, eu poderia me chamar Felipe, eu poderia me chamar Henrique, eu poderia me chamar Zezé, sei lá, qualquer nome assim, Sidney, mas foi me escolhido chamar Abner, né? E assim, como eu gosto muito de praticar a arte do combate de si mesmo, né? E desse fascículo de ator para com a sociedade, né? Dessa, dessa minha relação de sentir as coisas através desses gradientes, dessas janelas que se abrem perante as coordenadas sensitivas. Cabe a mim achar muito interessante a função e se. E nesse e se, às vezes eu me pego
me pego me perguntando assim, e se o meu nome fosse outro e eu sofresse um outro tipo de fissão? E essa fissão construísse um outro interesse fisiológico no meu ser, por conta que a fissão é como se a gente fizesse assim, ó, fissão, só que a gente está fazendo com onda, sabe? A gente transporta a onda Abner, 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 Abner. E aí eu sofro essa fissão. E aí, a partir do momento que eu vou me relacionando com a vida e com todas as fissões já conhecidas de matérias, de seres e organismos é, que flexionam-se a partir desse transporte de energia se reagindo, eu fico me perguntando se parte da culpa do que eu sou não tá no meu nome. E a resposta é clara, é convenientemente sim, né? O nome, ele é uma variável que flexiona e cria certa intimidade de amparo, né? E se funciona e flexiona, ela tem um limite. Você já pensou se a pessoa, para me chamar, ao invés dela falasse Abner, 3 sílabas, ela tivesse que falar umas 10 sílabas, tipo Abner sem ter colar de ser, sei lá, alguma coisa nesse sentido, alguma meu nome fosse maior, entendeu? O que isso mudaria, né? E será que as pessoas teriam vontade de me chamar? Será que eu seria muito chamado? E se meu nome fosse só uma letra ou um número? Por exemplo, B, B, ou 2, 2, ou 2. Claro que tem os circuitos de integralização e as convenções de conjuntos, né, de distintos, para poder forrar as mesas lógicas de matemáticas dialogáveis dentro de sistemas e circunstâncias. A gente tem linguagem dos semáforos, da sinalização de trânsito, a gente tem linguagem para as disciplinas médicas, né, que a gente fala conjuntos terminológicos. E o próprio palavra terminológicos, terminais, vem da lógica desses terminais, né? Se eu coloco para cada elemento desse agrupamento um terminal, ele acaba se destituindo dos outros por obrigação terminal, por nós mesmos, nós considerarmos seres sociais e seres de iguais repartições, mesmo que de raças diferentes. Raças que fala? Bem, eu nem sei bem se é isso mesmo. Mas de culturas diferentes, somos seres humanos, né? Seres e indivíduos. E nessas nossas individualidades, a gente às vezes é predado, prelaçado por terminais. Eu já passei um tempo fazendo uma pesquisa íntima e me auto chamando de um nome que eu acho legal a tonalidade dele. E só de eu passar esse tempo, né, praticando, fazendo a utilização dele em alguns circuitos possíveis da minha vida, eu me sentia demasiadamente transportando e tendo mais espaço, né, para ser curtido, né, curtido pelas expressões sonoras que me chamam. É como se as expressões que me chamassem com gosto modulado
do meu nome e da frequência que ele pode fazer nesses limites de sonoridade. O nome que eu havia escolhido era Mohammed. E vê como a pronúncia Mohammed é diferente de Abner. Né? Abner parece curto. Abner. Não parece que dá para esticar e fazer muita coisa. Parece que é curto, grosso e objetivo. E há momentos que a gente não quer ser objetivo, a gente não pode ser, entendeu? A gente precisa de ter para tudo, né? E aí você vai falar assim, tem os apelidos, mas tá, tudo bem, a gente pode ter os apelidos, mas a gente precisa de criar um bom senso eletromecânico e magnético, fisiológico, bioquímico para esses terminais. A gente vive e a nossa qualificação de viver é se importar com a vida e as gerências delas, né? As ciências, elas querem iluminar tudo aquilo que refrata e faz diferencial em nós. Nós não queremos ajudar uns aos outros. E se eu ajudar essa pessoa falando que ela pode dar o nome que ela quiser para ela mesma, né? Que não tem um aprehensionamento identitário e sociológico para que fixe e flexione você em sociedade, né? E a partir disso você seja chamado e banhado com essa chama, né? Que aí vai sofrendo e aí a gente não sabe o que vai sofrer, a fractal que vai gerar dessas fissões. Bom, simples assim. A gente precisa de encontrar e ensinar essas destituições para até mesmo conseguir cancelar elas, se for necessário. E eu acho que isso já é feito. Muitas pessoas se autocancelam porque o seu nome já não está dando estímulo terminal, já não está influenciando e gerando a representação que merece ter, né? Por conta do terminal, às vezes é só uma coisinha simples mesmo, só que assim, nome, letra, conjunto de gratinação sonora, né, gradiente de tons, não são simples assim. Eles fazem diferenciações circuitivas enormes. Eu preparei uma apresentação e a gente vai afundar um pouco nesse tema. Eu tenho outras apresentações para passar também, mas vai ficar em um outro dia. Mas esse vai ser esse questionamento vai ser um enlace que vai encadear alguns outros questionamentos que vão serem pontuados nessa apresentação. A apresentação que eu preparei para hoje, ela vai abordar a expressão suficiente. E aí, o que é suficiente? Né? O que para nós é ser suficiente? É chegar em uma suficiência. Como saber se algo é suficiente? Como eu sei que algo vai ser suficiente? Para que existe esse termo, né? Por que esse termo existe na sociedade, né? Aonde que ele se encaixa, esse termo? O suficiente. Vamos comprar essa vaga
nas nossas circuitas cerebelares, né? Nos nossos circuitivos, né? Nos nossas razões e reações circuitivas e circunscritas na razão de ser e associar que a gente faz na cerebelação. O que é cerebelação? É você, como se você passasse um rolo nas suas sinapses, né? Abrisse elas e colocasse os estímulos de certa parte de ambiente e colocasse para gratinar, para poder ser lembrado, né? Cerebelar, ser lembrado. Na vida, em conjunto. Na vida, principalmente nas vidas em conjuntos, que é um conjunto onde existem os riscos, né, de estar com... É como se essa aqui fosse a pizza, e nessa pizza tem um conjunto. Nesse conjunto a gente separa dentro das partes vários termos, né, que são indiciativos para quando houver a ativação desse conjunto, né, ou precisar ser ativado parte desse conjunto em algum circuito de cerebelar, você consiga lembrar e causar a detecção das suas fibras ou o controle delas perante ao que você já sabe e tem nesses terminais. Por isso que o termo ele é algo muito importante, porque ele faz essas operações que vão circunscrever nas cerebelações e experimentos, né, que vão compor e decompor a sua relação com a vida, fazendo com que essas composições transportem para você capacidade de ser autossuficiente. E autossuficiente é você conseguir controlar suas fibras, controlar os nervos que lhe ocorrem no ambiente. E aí a gente não nasce com esse controle. Nós somos seres descontrolados. E quem é culpada disso é a Terra. A Terra, ela nos descontrola. E dessa relação de descontrole, a gente vai buscando o controle. E nessa de buscar o controle, a gente vai lapidando a nossa forma para poder cada vez mais gerenciar esse controle. E quando pensa que não, a gente constrói um barco nessas águas que a gente fica, né? E as águas para nós, elas são a sociedade. A sociedade, ela imita as águas. Sem a sociedade, a gente é como peixe fora d'água, né? Buscando sobreviver fora d'água. Se a sociedade imita a água e a gente é peixe para essa sociedade, a gente precisa dessa sociedade, certo? Só que as relações que a gente faz com essa sociedade sempre vai sendo buscando a suficiência de pertencer a ela. E a suficiência de pertencer, a suficiência é você ter controle. Porque conhecer não é necessariamente ter controle. Ter controle é você dentro de um universo,
você dentro de um universo conseguir um status de equilíbrio. Conseguir um status de equilíbrio. E a gente está sempre buscando esse status de equilíbrio. Como? Você me perguntou como? Ah, eu acho que sim. Então, se você me perguntou como, é simples assim, ó. Procurando a organização correta, correspondente. E a própria fábrica de nomes é uma tentativa interessante dessa busca de ter esse controle desse status de equilíbrio. Agora, olha, eu sinto muito te informar, meu amigo. Eu sinto muito te informar. Sinto muito informar vocês. A gente nunca vai estar em equilíbrio. Sinto muito. O equilíbrio, assim como outras constantes na vida, outras variáveis na vida, elas são variáveis de arremesso, variáveis de instantes, né? De consideração instantivas, né? É como se você pegasse... É como se um equilibrista começasse a equilibrar algo. Ele sabe que ele não vai conseguir ficar a vida dele inteira equilibrando. Só que o tempo que ele vai passando e treinando se equilibrar é a contagem de instantes. E ele vai se contagiando e o corpo dele, as engrenagens dele, vão se contagiando para equilibrar, fazer o equilíbrio. Por exemplo, eu coloco esse copo na minha mão. Esse copo está com água. E aí eu vou lá e fico treinando o equilíbrio, ó. Tô equilibrando. E aí tem várias forças ambientes. Eu vou vencendo as forças, vou treinando e vou equilibrando. E todo esse instante que eu tô aplicando a potência para as minhas forças, as minhas engrenagens, tá fazendo mudança em mim. E eu tô persistindo e tô conseguindo ficar mais instantes de tempo equilibrado. Porém, se eu parar, o desequilíbrio volta, né? O desequilíbrio ele tá sempre aí. É o conjunto mais presente. Porém, a gente está sempre brigando contra esse conjunto, ignorando. E nessa de ignorar, a gente vai trabalhando esse controle e o status de equilíbrio vai conferindo momentos, né? Então você tem um, e aí você soma mais um, e aí essa contagem vai te contagiando, porque você vai sofrendo as mudanças nas suas engrenagens conforme você vai se educando, se edificando para poder estar em sociedade, né? Porque a sociedade não é a água, e é você tentando respirar debaixo d'água, e a forma da água vai formando você conforme ela bate em você, e você vai tentando construir um jeito de controlar essas águas, essa sobrecarga de água, né? Como se esse preenchimento da água. A gente é preenchido pela água, só que a gente é preenchido pela água em outra forma de composição. Quem falou que a gente vive acima das águas? Quem que falou, né? Eu sinto informar, mas você está enganado. Nós não vivemos. Nós, meus caros,
a gente nós não vivemos. Nós não vivemos fora da água. Isso é errado. Desculpa que aqui deu um probleminha que está acontecendo correntemente. Vamos tentar configurar aqui. Vou cancelar. Vamos tentar de novo. Aí, ó, voltou. Essa aplicação aqui, ó, de acionar, tem hora que ela não liga a câmera, aí interrompe o vídeo todo e o nosso estímulo aqui da conversa e da apresentação. Mas não tem problema, que é ao vivo mesmo, e ao vivo acontece essas coisas. Voltando ao que eu estava dizendo, engana-se quem acredita que a gente vive na Terra, assim, fora d'água. A água está presente em todos os lugares. Nós vivemos, a água, ela está em todo lugar, ela é um retrato da energia. Só que nós não temos a capacidade de ver essa água, essa partícula de água. Porém, ela está no ar, ela é o ar, ela é a composição do ar. Essa água, ela só não está pressionando a gente né? Ela está em uma outra adequação ambiente, sabe? Mas nós estamos dentro do mar, dentro desse mar, esse mar de energias, esse mar de ar, de composição de ares, né? Então, é assim, eu sei que é para organizar que a gente fala que a gente está na Terra, só que a verdade é que a gente está dentro das águas, né? E voltando para a analogia, então, eu acho que deu para entender um pouco a respeito disso. Aí, de novo, pessoal, deu um probleminha aqui de novo. Vamos ver. Captura de vídeo. Vamos ver. Bom, acho que foi. Depois eu vou olhar direitinho isso aqui, né? Porque sempre a culpa é nossa. Então, voltando à apresentação, nessa analogia que eu estava fazendo, da sociedade ser essas águas, né? Ou querer o controle dessas águas, né? Que vivem em nós, porque é isso mesmo. A sociedade, ela quer controlar todas essas descargas de energias. E nós, procurando a suficiência, ou ser suficiente em sociedade, a gente quer ter a nossa parte nesse controle todo, que é banhado pela sociedade. Então, suficiente, o que é suficiente é isso. Suficiente para nós é se envolver tanto com a vida que criar uma engrenagem, um roteiro, uma receita de trabalhar, né, esses N's, que são os resultados diários dos controles que a gente tenta fazer a organização do dia e vai se eloficando nesse conjunto de dias e vai tentando gerar cada vez um status melhor de equilíbrio, de estar em suficiência. E como saber se algo é suficiente?
A gente só vai saber se algo é suficiente quando a gente separar uma parte dessa de toda a sociedade e fechar ele, e dentro dentro desse sistema fechado a gente fazer avaliações para decompar o que seria o mais suficiente e quais seriam as janelas as notas mínimas para estabelecer uma suficiência mínima, né? E aí é assim que a gente testa a suficiência de um ser. Nunca em todos, nunca na vida inteira, na sociedade. E a suficiência geralmente é um retrato do quão equilibrado o ser em certa adequação. E esse termo existe. Para que esse termo existe? Esse termo suficiente, ele existe para poder buscar frear, fazer freios, né? Ele é mais uma palavra que gerencia o status de freio. Você imagina um barco nas águas. O que vai frear ele? Mesmo que a água esteja quietas, o barco ainda vai ter um movimento. Ele ainda vai fazer um movimento, né, para poder se equilibrar nas águas. E esse movimento ele é constante. A suficiência ele vai ser, ela é conseguir, ela consegue viver mesmo nessa constância, nesse movimento, né? No equilíbrio mesmo nessa ondulação persistente. E aí ela serve para isso. A suficiência ela serve para admitir que mesmo dentro dessa constância de movimento, a pessoa consegue admitir equilíbrio. Então é como se fosse a gravidade. A pessoa consegue estar em equilíbrio, né? Ou dizer que está em equilíbrio, em suficiência, mesmo não estando, né? Ou nesse sistema fechado que a gente fez aqui, ó, nessa medida, no janelamento, que tem, ó, aqui a gente tem 0 e aqui tem 100% de suficiência. A pessoa nunca chega aqui e a pessoa nunca está aqui, porque já está vivo, né? Então ela está sempre entre essa escala de suficiência. E aí é assim que a gente mede a suficiência, né? A gente determina em um sistema fechado o quanto o mais ele pode tá suficiente e o menos. E aí nessa determinação a gente cria parâmetros para poder dizer o quão suficiente ele está. E o suficiente é geralmente tá sobre uma força, tá sobre a sociedade, as águas, tá sobre esse campo de energia que eu falei, que a gente está imerso nas águas, mas mesmo assim estar em equilíbrio, né? Ou gerenciar esse equilíbrio, né? Ter esse controle, ou buscar ter esse controle. E como? A gente tenta comprar essa vaga. Com qual moeda? A moeda energética. A adequação fisiológica, a insistência em se sacrificar buscando trabalhar esse equilíbrio, como eu demonstrei nesse equilíbrio do copo aqui, ó. O equilíbrio, pessoal, vamos ver se não vai dar problema. 1, 2, 3 e... Vixe. Aqui funcionou. Vamos tentar aqui.
problema sério aqui. Personalizar mapas. Ixi. Engraçado que a que a câmera ela tá mostrando que tá ligada, mas o aplicativo ele não tá cooperando. Vou aumentar aqui e aí a gente conversa por aqui para tentar mostrar melhor. Mas até o a gente está tentando equilibrar, né? Aí a gente vai fazendo e vai juntando essas atividades em sociedade de equilibrar. E até o consumo de líquidos, consumo de qualquer coisa, ingestão, ela é uma tentativa de conseguir esse equilíbrio. Até mesmo eu brigando aqui com o aplicativo, né? Reconhecendo a infuncionabilidade dele funcionar sobre o meu controle, essa é um bom exemplo de eu buscando o equilíbrio. Isso que eu fiz agora também é um exemplo de medir a minha suficiência, né, em relação à ingestão do líquido. Vamos voltar aqui. Bom, voltando à apresentação. Desculpa, toda essa questão do aplicativo, ele dificulta um pouco a coerência que é prestada no envolvimento da apresentação, né? Então vamos tentar retornar aqui com base no que a gente estava. Vamos comprar essa vaga nas nossas circuitas cerebelares vidas em conjunto. E aí, para viver em conjunto, a gente tem que fazer nas fissões que fazem esse conjunto, né, esses vários conjuntos. Imagina que esse é o seu cérebro e tem vários conjuntos de dados. Para você ter suficiência, né, equilibrar esses conjuntos de dados no cérebro, que eles ficam assim, ó. Inclusive quando tem as forças exteriores, a gente tem que fazer remediações. E olha só as sinapses. Sinapses são como se fossem balões sobrevoando. E aqui a gente tem o teto cerebelar. Só que esse teto ele sofre terremotos ou termos remotos. Não tem o terremoto, terminais ativos, e a gente tem os termos que buscam controle, termos remotos. Não tem controle remoto? A gente tem os termos remotos que fazem modulação nessas ondas que são os tetos, os assoalhos dos nossos córtex cerebelares, dos nossos lóbulos. São nomes da terminologia da anatomia e da neuroanatomia, que fala da parte do cérebro, né, e do sistema nervoso que faz conjunto com isso. E o sistema nervoso, ele nada mais é do que a composição de oxigênio e falta de oxigênio. Você fazer ondulação como se você fechasse e abrisse as portas, os canais de oxigenação, tanto da parte exterior, da parte mais externa, quanto da parte mais interna. A gente é cheio de canais, de portas.
E todas essas portas elas podem se transformar em termos. Existem termos que ajudam e facilitam a abrir mais canais do que outros. Existem termos, né? A gente vamos um pouco aqui, a gente tem o cérebro, né? O nosso cérebro está aqui. E aqui a gente tem vários conjuntos, né? Aqui é o cérebro. E aqui a gente tem vários conjuntos. Ficou feio. Um pouco aqui é o cérebro. Nesse cérebro aqui, a gente tem vários conjuntinhos de sinapses. E todas elas, né, elas vão formar fibras. E essas fibras, elas têm uma corda aqui, ó. Tem o líquido encefalorraquidiano. O líquido encefalorraquidiano, ele sofre muita ondulação, modulação frente às descargas eletromagnéticas. E ele consegue fazer a transformação de uma onda mecânica em onda eletromagnética, principalmente se a cooperação dos terminais, dos termos remotos, né, dos terminais iônicos foram corrompidos, né, e abrirem as portas. Você tem portas para os terminais, e aí, se você falar o termo correto, essas portas vão abrir. E assim, para todas as partes do organismo, a gente tem conjuntos de ondulações por trabalhar essa suficiência, esse status de controle. A gente tem palavras que fazem maior passagem e vai de encontro para o terminal. Por quê? A gente faz pesquisa. A gente faz pesquisa com várias ondas. E vamos supor que essa onda é a água do ambiente, é onde que a passagem de energia acontece. Essa onda é a energia, né? E aí a gente tem essa onda N, que é a mesma coisa que energia. Só que essa onda, essa energia, ela tem, ao entrar no organismo, fazer essa injeção no organismo, ela se distribui, né? Ela se distribui, e nessa distribuição ela ativa as portas para poder fazer fazer a alimentação de oxigênio e levar sangue, porque aonde que vai oxigênio vai sangue arteriolar, e a própria palavra fala arteriolar, ativalar, e aí se ativa lá. E a gente faz pesquisa, a gente consegue descrever quais tipos de ondas vão fazer ativar esses essas articulações. Desculpa, é que às vezes eu tô tentando embaralhar muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes fica difícil ativar a memória de um lugar, porque tem que sair de uma extração para ir para outra. Mas aí eu consegui ativar, ó. Essa aqui é as articulações do joelho. E aí, para as articulações do joelho, a gente tem pesquisas que revelam certas notas. Notas são fabricadas com essa matéria-prima. As ondas, as águas, as energias. Você lembra que a gente tem debaixo do mar, a gente só tem energia, só tem água.
Aqui acima do mar tem energia também, só que ela tá na forma gasosa, né? E ela permite a gente, né, trabalhar esses diferenciais dela. Só que é tudo energia, só que tá bem pequenininha, bem picotadinha, né? Mas viu como é que a gente tá debaixo das águas também? Só que a gente chama essas águas de ar. Mas é água também. Só que isso parte da definição para a organização, né? Para a pessoa, para a gente, a água ela precisa de preencher. E a gente precisa de ver, né? Precisa diferenciar. Mas a água ela é transparente e ela é um condutor de energia. Aqui a gente tem água, só que a água está em outra forma por causa do sol. Por causa do sol trabalhando na matéria nesse enxágue, nesse diferencial, arrastando maior quantidade para um lugar e menos para outro e fazendo essa terra, né, que é essa camada diferencial. E olha só como incrível que é. O nosso organismo ele imita muito isso. A gente tem camadas que tem um separador, que são os músculos. A gente tem camada que tem só sangue. E sangue é oxigênio, né? Ele leva oxigênio. E tem camadas que sobrevivem, né, e se reidratam por conta do ar. E às vezes a gente, quando falta sol para poder gerar gás e ar, a gente precisa de fazer movimentos para poder transformar esse sangue em gás para poder levar oxigênio para ativar certas regiões. E esse é o processo de entender e gerenciar essas contrações, e é isso que permite ativar certas regiões cerebelares e ser destacado, ser inteligente, ser ativado, arterificado em função de outras pessoas. Isso é incrível, pessoal. E olha só, o ser humano ele conhece os sinos que precisam bater, os sinos, né? As cooperações onduladas que precisam ser feitas para poder levar sangue para certa região. E isso é um mapeamento a partir de ressonância. Você fazer ressonância sonora de ondas e diferenciais de ondas para poder fazer o transporte ativar mais regiões. Que essas regiões elas têm líquidos, e esses líquidos eles têm diferenciais de movimentação perante as frequências de ondas. Não só frequências, pessoal. A gente tem frequências de ondas, mas a gente tem a modulação das ondas, né? Que chama tempero de ondas. Se você colocar mais ânion sal e menos sal aqui, ela vai ficar uma onda mais salgada. Uma onda mais salgada é uma onda mais pontiaguda. Uma onda pontiaguda é uma onda que penetra mais. Ou seja, sal ele ajuda a abrir mais coisas que precisam fortes, né? Coisas grossas. Agora, quando eu tenho mais cálcio, mais doce, a gente tem o perfil de uma onda mais abertinha, assim. Onda mais abertinha é só um atrito, um contrato, um atritozinho, uma coisa assim que vai fazer um carinho. Ou seja, que não vai precisar de perfurar e fazer passagem, vai só estimular a onda a poder a fazer uma certa cosquinha, né? Uma certa ativação. E esse é o tempero, essa é a suficiência da vida, esse é o tempero e que está circunscrito na nossa razão de sentir a vida e praticar a suficiência com ela. Não sei o quanto disso vocês sabem. Agora a gente vai entrar em uma outra estação de reconhecimento.
Eu coloquei assim, ó, explosivos de individualidades, né? E aí é como se na individualidade a suficiência ela fosse encontrada pela forma individual do ser cooperar em sociedade, se destacando nessa individualidade. Tanto é que a entrada do vídeo foi as perguntas relacionadas ao nome que cada indivíduo recebe e se carrega nessa dualidade de ser e ter que ser aquilo que se chama ser pela identidade, pelo elo identitário que a palavra exclama. E vejam só o que é explosivo para nós. Explosivo para nós é diferente do que a gente está acostumado. Explosivos é a exposição diferencial que parte de reagir perante a um contraste do que se tinha e passou a não ter. Por exemplo, um som ou um estímulo sonoro, um estímulo visual, um estímulo que elucidou e frequentou muito uma molécula. E aí você explode ela cessando completamente esse estímulo. Como se você estivesse respirando e tivesse que parar de respirar. E essa é a maior explosão e acontece com muitas pessoas, inclusive em relações íntimas. Muitos casais, eles se pegam explodindo uns aos outros, fabricando esses estímulos, né? Essas ameaças internas. Cara, acontece muitas coisas com esses explosivos. E muita gente não sabe que explosivo é isso. No ser subconsciente. Eles acham que explosivo é você assistir a bomba matando milhares de pessoas e tal. Isso não. A gente tem esse explosivo aí no retrato, na filmagem, nessa questão de paisagística, mas os explosivos verdadeiros que ocorrem na individualidade do ser e que a maioria das pessoas estão preocupadas são esses. É que você parou de soar a voz, é que você parou de soar os sinos que estavam na minha contrato. Eu fiz o parágrafo aqui que vai destacar e vai responder isso. Mas enquanto isso a gente vai ler o primeiro. Dentro de um conhecimento existe vários nós que se suturam pela embriaguez de monumento entre a contração denotar. Ser igual por contraste, de sobrepor estar em pares. Não. Então essa sutura é a costura dessas ressonâncias, né? Você tem o R ressoando a onda e aí modulando frente a injeção que expede essa onda. E aí, dependendo dessa onda, ela vai ativar alguma região desse organismo, certo? E nessa ativação, ela consegue costurar, fazer suturas conforme a onda que recebe, né? E então esse sujeito vai recebendo as ondas. Essas ondas elas são propagadas pelas águas que nos banham, e as águas que nos banham é a atmosfera, é a água da atmosfera que é transformada em gás, em ar. E aí um monte de ar vai chegando em ressonância, em frequência X, em ressonância de modelos X, de timbre X. E aí vai ativando mais uma região do que outra, né? E aí vai acostumando. Se essa palavra é um nome X, por exemplo, eu vou pôr o meu nome, Abner. O meu ser, ele vai se banhar nesse terminal, nesse termo que faz esse nervo, essa nervatura, me embriagar os meus músculos desse molde, né?
que faz eu, na obrigação social, me tornar aceso, porque o meu nome, né, nessa sociedade, é embriagado, né, é entornado e transformado bioquimicamente por ter que obedecer a isso, né? Essa é a lei. O meu nome, isso é o que eu carrego, essa é a minha carga. E isso me satura, né? Não aguento. É como se fala assim: eu não aguento mais ser chamado por esse nome, eu não aguento mais. Você entende? Satura. Isso que sutura, né? Costura em nós. E embriaga os nossos músculos. A movimentação em função de. Por causa dessas contrações que vão denotar-se a transformação dessas reações, né? Uma vez que a gente tem dicionários e tem terminais e termologias para tudo, isso é um diferencial enorme e pode atrapalhar ou ajudar a contração. Ela ser denotada se por. E aí a gente tem os contrastes que vão sendo fundamentalmente flexionados nessas ondas, que são as divisões, as barrinhas. As divisões de ondas vão ser assim, ó, a onda chega e aí você barra, aí por quantos terminais você quer. O par, você vai conseguir a divisão. Se você vai ter um número racional, né, um número inteiro, na verdade. E se você dividir, se você pegar essa onda e você colocar barrinha por números ímpares, você vai ter números irracionais, que não são inteiros. E aí vai da dificuldade da corda bamba, né, dessas bombas. Eu chamo de bomba porque realmente são bombas. Só que são bombas não nucleares, mas são bombas intranucleares, no núcleo de células, no núcleo de tecidos. E aí tudo isso gera o contraste, né? Sobre por estar em pares, divestindo. E aí não é divestindo, é divestindo porque essa onda ela divide e estimula os instintos que corroboram pelo nome e o sentido oral dela. E aí nessa composição que parte dessa ondulação e dos diferenciais e essa composição e os diferenciais como que fala, os diferenciais de efeitos que acusam e causam ela, como os efeitos da soma, da subtração, da divisão e da multiplicação dessas ondas. Essas ondas elas podem, essas composições, elas podem surtir vários efeitos e aí maquiar o maquinário que simbioticamente o símbolo e o destaque que ela faz no organismo faria, né, na cooperação de ativar o colinergismo, né, das células em função dessa composição e dessas frações, né, frações dessas composições. E aí assim, ó, toda essa operação
ela vai levar o corpo a acusar-se. E ao acusar, o saber dessa acusação e o beber essa acusação desse conhecimento, né, desse conhecimento que está na exposição, explodindo nas moléculas do ser, é que diz compassivamente se transformar com sua exploração. E isso tudo cai para nós como a busca do ser em alcançar o status de equilíbrio, o de ter controle e alcançar a suficiência. Então, o X, ele não é um multiplicador. O que multiplica uma onda não é o eco que ela exerce. Ou você mantém a fonte ligada, ou você aplica um efeito de eco. E aí você consegue multiplicar por 2, por 3. Então o X, ele vai um eco, um aquecer, né? O eco, ele aquece. E aí olha só para nós a palavra explosivo. E aqui a gente não tem um X multiplicando. Então, e eu não falei que o X não é um eco que aquece, porque ele transforma, ele roda mais rápido uma coisa. Tipo assim, eu tenho uma coisa. É como se ele rodasse essa coisa mais rápido e ela parecesse que é duas. Mas ele continua sendo uma energia, sabe? Só que ela provoca a razão de dois, né? Porque ela vai no mesmo lugar, só que ela vai com um nó. Esse nó que a gente destacou aqui, ó, esses vários nós que saturam. E aí, olha só para você ver como que tá o parágrafo. Leia comigo aí. É que separou. Parou vai ser esse PL, porque o L aqui é como se fosse um muro ou uma porta. É que separou. Explo. É que separou. Porque se você tivesse, como Newton fala, em movimento, a sua tendência era estar em movimento. Mas se você está em movimento e para, gera uma certa ociosidade. Um ócio. Principalmente no ouvido, que estava drenando a energia que estava engrenando esse acompanhamento de andar. Olha o Newton falando, né? Então, ó, que separou, e se você parou, explodiu toda a descarga que estava te mandando ir. E para onde que ela foi? Se não está no mesmo circuito de movimento, você parou, você estava andando. É igual o carro está acelerando. Se você para o carro rápido, sem desacelerar ele, toda essa energia ela vai para algum lugar. E a tendência é acompanhar o movimento. Só que se você está falando de moléculas e células, coisas que a gente não consegue ver, mas só sentir, a gente está falando do subliminar, da integridade subliminar do sentimento. E aí você vai ter muitas pessoas, muitos agentes, né, que estão cada vez mais mexendo com isso, tentando buscar esses controles na subliminar ostentação dessas suturas, dessas ondas que fazem explosivos, né, nas estradas da mente. E aqui, vamos ler então, pessoal. É que separou os síncronos porque é como se fosse a sincronia do tempo de onda e desses efeitos que estavam caminhando nas nossas estradas. Parou os síncronos sinais do sentido, que se encobriam deles para se servir equilíbrio, né? Porque mesmo parado em equilíbrio existe a onda que eu falei. Mesmo parado,
o ambiente, né, mesmo a embarcação parada no mar, existe a onda, uma certa ondulação que permite o barco ficar em equilíbrio. Assim é o nosso subconsciente, assim são os nossos... assim funciona os nossos sistemas orgânicos. E aí, dessa forma de despir, o piso, e isso é como se tirasse o piso, pessoal. Se você faz esses explosivos, é como se você tirasse o piso e deixasse a pessoa em queda livre, ou escorregadia. E aí a pessoa, você vai arrancando o piso da pessoa, né? O piso subconsciente da pessoa de acreditar que pode ficar à vontade a partir da utilização desses contrastes. E o subconsciente passa a se individualizar, gerar uma certa dívida, um certo expediente para com essa ociosidade criada por conta desses explosivos, desses ecos que foram parados e estão desincronizando por causa do freio desse plos que você falou-se. Passa a se individualizar e aí um pré-preparo para o que pode acontecer do que lhe já aconteceu. Agora que aconteceu isso, né, esses fenômenos com esse organismo, a tendência dele é sempre, quando voltar a essa estação ou a uma circunstância semelhante, ele vai gerenciar nessa semelhança um pré-preparo para com o que pode acontecer, do que já aconteceu em sua vida, que é a experiência. Isso é a inteligência. Porque se uma vez a pessoa estava fazendo alguma coisa e aconteceu de explodirem ela, explodirem o local, e aí é como se tirassem o piso da pessoa, causasse um choque, um trauma, porque foi parado os civos, né? Foi colocado na componentização efeitos de contraste cerebelar danosos, ou seja, sem estruturas rígidas para poder se equilibrar. A pessoa ela vai sempre se preparar e vai temer que retirem esse piso dela, o equilíbrio, né? E existem várias formas de tirar esse piso e várias formas de prever, né, isso. Isso é como se fosse um jogador de xadrez prevendo os lances, né, do seu adversário. E esse prever dá para tudo, viu, pessoal? Você se engana de acreditar que você aí no seu lar, na sua casa, não dá para prever e que ninguém está prevendo os seus movimentos. Acho que como isso é uma integração de ser inteligente e de alcançar a suficiência, qualquer organismo que apareça bom, a bondade desse organismo está em frente a prever e se decompor nesse domínio de operar, né, de parecer que é bom isso e aquilo, para poder continuar com o piso, né, para caso aconteça alguma coisa e o piso for destituído, ele não perca todo o equilíbrio necessário. E isso é constante, todas as partículas estão nessa. Isso é a integração da gerência. Isso é a fome, né? A fome natural, a fome de estar e de ser equilibrado, porque o equilíbrio ele é o destaque, é o que todo mundo olha para poder se adequar em uma solução. Enquanto todos os desequilibrados não chegam ao equilíbrio,
esse equilibrado continua sendo visto, né? Sendo servido, servidor. E assim, aconteceu e cintilou na sua nota de equilíbrio frente à sua capacidade de atualizar perante a parte da cidade que dedica a frequentar razões de pares que ineram ou de ímpares que desenterram as aspas. E assim, ó, a gente tem, ó, e se cintilou, aconteceu, preparo para que possa acontecer do que lhe já aconteceu, né? Gera esse pré-preparo falado. E esse pré-preparo, ele é cintilado. O que é cintilar? Você cria uma certa... você divide para conquistar, né? Se você tem como cintilar é isso aqui, ó. Você tem um grandão aqui. E aí você tem um percussão aqui. Cintilar é você pegar esse grandão e fazer a distributiva. É fazer dividir o máximo possível para conquistar território. Agora, se esse grandão aqui é o pré-preparo para ficar sem chão, para ficar desequilibrado, e aí você divide aqui, ó, você vai ter uma área maior se pré-preparando para o que pode acontecer, para ficar sem chão. E aí essas áreas elas vão testando, né? Elas vão testando. O teste não vai ficar só aqui, você vai ter vários testes no caminho. Isso é cintilar essa inteligência. E aí, né, nessa de cintilar, essa sua nota de equilíbrio, né? Porque você notou que poderia ficar desequilibrado, então é uma nota de equilíbrio. E aí a sua capacidade de atualizar, né? Para você se atualizar, você cria na operação um teste perante a parte da cidade que dedica frequentar. Um teste para esse roteiro, né? Vamos supor que a cidade é essa aqui, ó, é esse músculo seu ou é o seu pé aqui e tal. Se você pegar você vai criar um teste. O teste ele vai ter os parâmetros do que já aconteceu, né? Dessa explosão de contrastes. E para você não cair mais nessa, você vai criar um parâmetro que parte desse acontecimento, dessa memória. E aí você vai conseguir construir o seu próprio piso, né? E aí às vezes você vai ter que dividir por 2, em vários 2. E aí sempre você vai ter um pedacinho igual, ou às vezes você vai ter que dividir por elementos ímpares, né? O ímpar é o que? É porque aqui tem uma região diferencial e aí não aceita só esse teste, tem que fazer um teste a mais. E aí você precisa de um elemento ímpar aqui, uma informação ímpar, que vai testar esse algo a mais. E já como aqui não tem esse ímpar, você pode ter pedaços de cordas pares, né? Isso é interessante. Razões, e isso tudo gera razões para poder você frequentar e se dedicar nessa frequência. E isso tudo vai poder fazer a ineração. O que é? Você continuar indo nessa razão. Inerar é você pegar essa condição e inerar ela, fazer as divisões para poder fazer esses preenchimentos o quanto for necessário. E essa ineração, igual eu falei, vai de ímpares ou de pares. Ou de ímpares que desenterram as aspas que recorrem. Recorrem. O que é recorrem? É você testar. Você vai frear
não vai parar de uma vez. Você vai se precaver, vai frear e vai fazer os testes. Vai recorrer a esse bloco de testes da sua experiência, que foi e é programada e atualizada frequentemente por conta das penas de valer, dar e estar nesse estouro, né? Para respirar. Porque o explosivo ele geralmente não estoura. Você geralmente vai pegar todo esse estouro e vai fazer dessa experiência de estouro uma decodificação de teste para poder evitar cada vez mais de explodir. Isso vai gerenciar e vai construir os limites das suas operações e da sua individualidade conforme as coisas. O único problema chave aí que nós precisamos ainda conversar bastante é sobre esse nome aqui, ó, essa consideração individual que é carregada por lei, né? Que é necessária por lei. Agora nesse slide aqui a gente vai ver as raspas. Raspas de passar a dados. Todos esses dados, eles temperam, né? Eles fazem os temperos para poder não destemperarem sobre as coisas que estão para acontecer ou podem acontecer. As raspas de passar a dados, elas vão pegar dessas decodificações de experiências, né, dos experimentos, e vão tentar fazer a mesma coisa que é feita aqui nessa procura de equilíbrio e nessa balança comercial futura. Elas vão procurar qual que é o melhor método de organizar esses dados. Então, você pegar e raspar eles, às vezes você vai conhecer do que eles são, né? Você conhecendo os dados, né, do que eles são formados, você consegue separar e organizar melhor. Provovoando-se canto o cantar que cata o tempo. Provovoando-se canto o cantar que cata o tempo. Entidade que é encantada de nascentes essenciais, constancadas. Se a gente prova, se tem uma prova, algo provocando a partir desse preenchimento de descarga, né, de energia, se canto, o cantar, isso que ficou mais na forma de um poema, mas aí a gente vai chegar lá. Parou voando, né? Se você está voando e algo se canta, o cantar que cata o tempo, né? O cantar que cata o tempo. Quando a gente canta, geralmente a gente bloqueia o tempo, porque a gente meio que esquece que o tempo está passando. Essa entidade que é encantada de nascentes essenciais, né? O tempo, ela é uma entidade para nós ela é encantada
de várias nascentes essenciais, ou seja, várias coisas são edificadas e moldadas perante aos dados que o tempo faz eleição de utilização dessa ordenação. O tempo ele é utilizado para várias coisas, inclusive para fazer esses testes de suficiência. Então, nessa constante que está estancada em nós, que fica raspando, o tempo ele está sempre raspando. Você tem um relógio aqui, e aí o tempo ele fica raspando. O ponteiro ele vai raspando aqui, vai raspando e vai raspando. E aí, e toda essa raspa de passar vai sendo constantemente estancadas no nosso ser. E aí vai preenchendo a gente de provocações. O tempo provoca a gente. E sabe com o que ele provoca? Ele provoca nós de nós mesmos, né? De nós mesmos. Porque ele tudo que está em nós, a gente vai considerando que é de nós mesmos e vai calcificando, porque muito do que provoca a gente não consegue tirar da gente. Às vezes a gente não consegue porque a gente não tem capacitância organizacional, suficiência para poder deixar de lado. E aí essa é uma constancadas, né? E a gente vai constancando isso, porque isso é aquela minha explicação relacionada à sociedade e essa busca por ter controle, né? Que suficiente é o status que a gente adquire desse equilíbrio. Se a gente não tem como tirar essa coisa, a gente precisa trabalhar mais nela, né? Para adquirir a suficiência nela, ser suficiente nela. E isso vai calcificando em nós, e a nossa sobrevivência vai sendo cornumbada por isso, vai sendo se tornando insatisfatória por isso. E as experiências que o tempo não espera e nunca para. O tempo ele nunca espera ninguém e ele nunca para. E todas essas experiências de se relacionar com o tempo são perdas de tempo, que a gente vai sempre perder do tempo. O tempo sempre vai ganhar da gente. Para nos preencher de envolvimento, ele se abusa de fazer de conta a sua autoridade de olhar para todos nós que passamos sobre ele. E ele nem nota o quanto sacrificamos, né? A gente fica passando sobre ele em remediação dele, por ele, e ele nem nota o quanto sacrificamos. A menos, é claro, que exijamos ilusões dele, né? E sabe como que a gente exige ilusões do tempo que passa e nem olha pra gente e continua passando? A gente cria coberturas de crenças. E aí a gente vai se identificando com essas crenças e vai se acobertando de que dessas crenças é o tempo que olha pra gente. A gente vai ver que isso tem fundamento, né? Porque isso são os nossos antepassados, né? Olhando para nós, o futuro. E somos nós olhando para o futuro. E carregamos as lesões para percutir mensagens de miragens
nesse deserto de passagem, porque de certa forma existe muito pó dessas passagens, e esses pós são lesões e continuam lesando. E aí a gente vai carregando eles para poder fingir que o tempo está olhando para a gente. Acontecido, deploramos vestir e agir disso, né? Então, se o acontecido, né, se a conta, né, dessas horas está acontecendo, e nesse tecido dessas contas a gente se veste desse tecido, nós deploramos, né, a partir de explorar todos essas contas e esses acontecidos, a gente se veste deles, né, em estilo, em forma, em receita, e nesse vestir a gente investiga o agir disso, e com a constatada ameaça de nos envolver de gatilhos nervosos. Carregamos gelos vaidosos e doseamos eles perante as fissuras que se cobrem no cuidado do tempo derramar visual para o seu lado de passar o tempo. Então nós carregamos os gelos. Os gelos são como cofatores de resolução para essa temperatura que agride tempo derramar visual para o seu lado de passar o tempo. Uma vez que ele finge olhar, o tempo ele finge olhar, e nós recapitamos o que ele poderia olhar de nós, né? O tempo ele finge que olha, e nós captamos aquilo que ele finge olhar. Nesse mistério de estar onipresente, e nessa sofrida mente que está plantada frente a esse tempo, e cresce e se desapega plantada, e cresço e desapego o tempo que não, e nem sequer me dar um tempo para que eu mostre para ele aquilo que o tempo vestigia de mim, no encanto que eu fabrico agir sobre essa repulsória compulsão de acreditar nessa edição. Porque soldado ao tempo eu passo em momento, educadificando, esperançoso de acontecer a todo tempo que eu com tecido vestir e agir por aí. Bom, esse parágrafo dá para explicar bastante coisa nesse gratinado aqui. Com a constatada ameaça de nos envolver sobre esses gatilhos nervosos. Os gatilhos nervosos são esse movimento constante do tempo, né? Essa constância. Nós acabamos pegando a nossa vaidade e os elogios de passar, né? Suportando esses gatilhos nervosos, para poder, dentro desses nervos, trabalhar com gelos, a nervatura. E esses gelos a gente vai doseando, como se fossem doces, para o quente de ter, de estar nesse acontecido, né? Perante as fissuras que se cobrem no cuidado do tempo derramar visual para o seu lado de passar o tempo. Então,
a gente pega o tempo e decompõe ele fazendo comparações. E aí nesse visual de comparar, a gente vai se derramando entre esses cuidados de vestígios. E aí uma vez que o tempo ele finge olhar, que a gente está fazendo isso, e nós recapitamos o que ele poderia olhar de nós, nesse mistério, nessa onipresente sabedoria de que está na sofridamente plantada, o tempo, né? Ele está na mente, está plantado. Crescemos e esse crescimento vai promovendo a tentativa de nós fazer suficiência em ter esse tempo, que é o controle do tempo. Só que a gente nunca vai ganhar do tempo. Só que a gente cria uma certa administração, um certo mistério, uma certa encrenca com esse tempo. Esse tempo que não e nem sequer me dá um tempo para que eu mostre para ele. Esse tempo ele não vai parar em função minha. Aquilo que o tempo vestigia de mim, no encanto que eu fabrico a agir sobre essa repulsória compulsão de carregá-lo na sabedoria da sua passagem, eu olho para ele, de acreditar de acreditar sobre essa edição que o tempo está fazendo. Porque esse tempo ele está soldado ao tempo. Olha, eu estou soldado ao tempo. Eu passo em momento, educadificando o tempo. Eu vou me educando e edificando o meu ser a partir dessa esperança de estar acontecendo a todo tempo, né? Então todo tempo eu estou acontecendo por causa que o tempo está passando, que eu com tecido vesti e agi por aí, contando o tempo, né? Pavio de curto que apaga, desbotando minhas aparências se foram, e eu me detive a descarregar toda a esperança. Esperei muito, mas esse muito o tempo todo passou, e não foi suficiente para com que ele parasse sobre a minha chama, para minha atenção conhecer a suficiente aparência que o tempo tem. Se ao vê-la desvejo a mim passando em trânsito a contração que contradiz ver o tempo passar, na ilusão de se ver desconquistar tudo aquilo que acendia esperando o tempo passar para te olhar nessas contemplações. Obrigado por queimar, porque quer ir e continuar se amar a ilusão, que não importa a corda que dá dígito à engrenagem, motivo, estilo, por esperar, por esportivaler-se do tempo um dia chegar. Esganamos as horas, sufocando a nós mesmos, para descurtar a curtologia de se apegar no tempo das pessoas que esperam o tempo chegar, e servindo de tempo a elas, uma vez que esse tempo
O tempo que é tempo não para nós, para nos soprar, só a ver queimar sobre sua suficiência. Bom, então o tempo ele é suficiente. Ele é o que representa a suficiência, sabe? O tempo ele é o mais foda de todos. Ele não para ninguém, ele não olha para ninguém, ele passa para todo mundo. Ele tá sempre em equilíbrio consigo mesmo nas suas voltas. Ele tem o controle, ele está no controle, né? E a gente está em função sempre do tempo, né? Buscando desse acordo as ilusões para acreditar que ele está olhando por nós. E aí nessas ilusões a gente tem várias leis que nos afogam em circuitos que muitas das vezes essas leis não balizam, né? Não fazem as manobras corretas. É... Bom, a gente já está meio que chegando aqui no final da nossa reflexão de hoje. Acho que foi um momento bastante legal. É só o aplicativo aqui que geralmente assim eu começo a usar uma ferramenta e aí esse padrão está sempre presente. O Microsoft ele começou a travar o PowerPoint. Esse aqui agora ele está começando a travar o dispositivo de captura de vídeo, né, de acessar ele. E eu não sei por que acontece isso, acho que é a atualização que a gente faz nele acaba fazendo com que as informações façam essa disfuncionalidade, né? E tudo isso desregula um pouco a técnica que eu estava aplicando para poder gerenciar o conhecimento e às vezes acaba desacordando muitos estímulos que eu queria passar para vocês que servem com o acordo lógico dessa apresentação, dessa exposição de reconhecimentos, porque tudo na vida, todo conhecimento, ele trabalha expondo observações de conhecimentos e performances com as matérias que driblam essas energias comentadas por nós e buscam ditar conhecimentos sobre esses campos, esses parâmetros. E aí, sobre esses parâmetros, esses campos, trabalham-se nessas ondulações operações lógicas que vão traçar descompromisso para toda a passagem, todos os percursos que a gente tiver e principalmente os percursos que a gente tiver com modulações sistêmicas que já foram conhecidas. O maior produto de estudo do ser humano é ele mesmo. Então, nós somos o maior produto
de estudo de nós mesmos. É, nesse estudo, hum, nesse estudo de nós mesmos, a gente a gente acaba detectando aquilo que o ser humano poderia fazer. É, bom, acho que é. Bom, acho que agora eu resolvi o problema. Fica melhor, né? Bom, é, mas aí voltando, o maior produto do estudo do ser humano é ele mesmo, né? E aí depois que ele estuda ele mesmo, ele estuda ele com relação às matérias. E aí passa a vestigiar as importâncias que desatificam o exato em função da sua constante procura de consolo com a matéria. E consolo é uma certa noção de criar uma suficiência de preenchimento nas suas descargas nervosas, algo que ele consegue controlar esses nervos. Os nervos eles são ativados pela falta de suprimento oxigenado. Então, ou uma saturação de estado, que às vezes usa muito uma coisa e depois de usar e não usar mais, murcha essa passagem, dificulta muito, causa muito dano, dano periférico nas membranas, né, nas nas fibras, né, que costuram uma célula às outras e geram adesão. Adesão, que a adesão é a passagem, é o elo, né? E aí vocês têm aqui um retrato aqui, ó, vocês estão vendo? Dos conjuntos, né? Esse aqui é um sistema muscular. Então todas as fibras elas tentam ficar interligadas para poder, em uma condução energética, que é o que a gente está sendo sempre descarregado sobre elas, procurar um certo controle frente à ressonância que essas descargas energéticas fazem em estímulos associativos nessas fibras. Então você gerenciar nome, trabalhar contrações, ir em academias, tudo isso faz preservar e constrói uma certa capacitância de sufocar as energias ambientais e trabalhar as energias que
sai dos estímulos internos. E aí nós estamos sempre nessas contrações. Sai energia de mim, mas ao mesmo tempo que sai energia de mim, tem um monte de energia querendo entrar em mim. Entrar no sentido de expelir alguma adequação. E aí nessa bamba, nessa explosão, se um desses estímulos cessa, ocorre uma certa explosão por conta desse diferencial, que é o maior diferencial dessa escala possível. Não existe outro. Se a base é as fontes, se você cessa uma fonte e as duas fontes estão na engrenagem, a outra se perde toda, né? E aí nessa constatação ocorre uma certa explosão, porque a energia que estava sendo transmitida por essa para chegar nessa, ao cortar essa energia vai explodir, ela vai sair e vai para todos os lugares, porque ela vai perder o parâmetro. Então a explosão para nós citada na apresentação foi isso, e ocorre isso molecularmente nas células e nesses tecidos vivos. Muitas das representações cinematográficas, elas descrevem fenômenos assim, explosões, as ameaças, mortes. Muitas dessas coisas hiperbolarizadas pelos diretores de cinema transmitem muita educação médica, né? E a médica é dividir sempre por pares, principalmente por dois, porque sempre se coopera um agonista e um antagonista para fazer um movimento de uma adequação. Só que para fazer mais adequado ainda, a gente classifica mais operários como agonistas e antagonistas. Nunca um meio termo, sabe? Sempre pedacinhos de nós com um mais, um menos. Um é a fonte e o outro é o receptor. E aí, se você dividir todo o ser humano, você vai conseguir fazer uma adequação corrente. Se você trabalha essas adequações correntes, trabalhando a sonoridade ou todos os estímulos que causam efeito no organismo e detectar quais que são os terminais nervosos deles, você consegue gerar uma fundamentação mais sofisticada dessa base, dessa palavra que a gente chama de suficiência, que é terminantemente o trabalho terminal constante de tentar organizar-se frente a todas essas adequações de expediente. E a gente pode mudar de expediente, só que a gente não pode mudar de uma vez para outra, senão ocorrem explosões e muitas perdas. A gente não quer perder, nós não queremos perder de nós. O que a gente tem para conosco é sagrado, é fruto dessa tentativa de ver o tempo, do tempo prestigiar a nós, mesmo sabendo que ele não vai, né? A gente sempre vai perder tempo buscando conforto no tempo. Essa é uma constante nossa que é segura porque a gente sabe que em qualquer situação o tempo vai estar passando, sabe? Então isso é segurança interna, subconsciente, programado. Então essa é uma variável que é segura. Porém, existem cantores que conseguem driblar com as suas ressonâncias os terminais nervosos do homem que velam pelo tempo passando. E às vezes nós mesmos precisamos fazer isso para nos tornarmos mais cooperadores com as ações que estamos nos envolvendo. Mistérios à parte, isso é muito elegante, isso é muito gostoso, porém
Nós dificultamos muito esse acesso a esses conhecimentos. Eu acho que é um estilo de divertir criança e não pesar muito os pais. Alguma coisa assim. Claro que isso não é difícil, isso é coisa fácil, mas acho que é a cultura. A cultura fez um pouco desaparecer isso para aparecer outras coisas, né? Ou para não prejudicar o trabalho de algumas é, de alguns agentes, né? Há alguns agentes que utilizam muito isso. Por exemplo, você tem uns estilos de música, sinceramente, você fala assim, que isso, cara? Não é possível que existe gente que gosta disso. E às vezes o sabor que a pessoa curte nesse estilo, que é muito diferencial no seu, pode até ser um trabalho íntimo, mas às vezes pode ser um trabalho íntimo de um agente com um receptor. E aí esse receptor conseguiu crescer muito com esse estímulo, que esse estímulo ficou sendo um sucesso. Porque às vezes é um estímulo que busca estimular uma certa coronariana que foi apreendida por causa de uma explosão de um relacionamento íntimo de um familiar que foi perdido. Esse é um exemplo. E isso acontece. Às vezes a pessoa ela perde um ente muito querido e esse ente no subconsciente da pessoa simboliza o trabalho do acesso coronariano ao coração. E aí quando ela perde esse ente, esse trabalho da artéria, dos vasos, dos anjos, né? Dessa angiologia. Angiologia não no sentido espiritual, no sentido de vasos. Deprime por conta das condições que esse vaso estava para funcionar bem. A segurança desse vaso, a gente vai, investiga e descobre que era por causa funcionava bem por causa desse ente. Mistérios à parte, isso funciona, isso é possível. E aí se a pessoa persistir durante muito tempo com esse vaso coronário deprimido, ela corre risco de falta de suprimento para o coração. E aí ela vai podendo sofrer taquicardia, né, parada respiratória, parada do coração, do bomba, várias coisas por conta desse choque. E aí às vezes descobre que um ritmo de música faz lembrança dessa pessoa, desse subconsciente, porque vai lá na onde no subconsciente, na trama nervosa, que dispara associativamente a efusão elétrica de vasos, e aí faz essa reconstituição fluxional, né? De fluir nesse vaso um trabalho orgânico, fisiológico, de reconstituir as membranas e refortalecer. É interessante, né? E às vezes a gente critica muito, né? A gente briga muito com esses estilos, né? Porque muitas das vezes parece que não está cooperando, porque às vezes a gente está no estado de depressão de vasos, isso, e aí a gente começa a acostumar e achar que a gente é assim, e qualquer coisa que vá contra isso, a gente se injeta em nós mesmos de que está fazendo mal. Porém, o criador ou o cara que investiga isso, tem as ciências dessas coisas todas, ele tem a certeza, porque ele já testou, já fez essas músicas, essas coisas porque tem que puxar o antagonista, né? Se o agonista é depressor, você tem que puxar o antagonista para poder fazer o agonista brigar. E aí ele vai. É simples assim. Bom, e aí a gente tem todas essas súmulas, esses alpistes para poder fazer reflexão depois.
Um deles é que eu quero muito é sobre o nome, né? Será que vale a pena carregar essa saturação de ser chamado por um nome a vida inteira? Será que isso vem de Deus, a recompensa de Deus? Será que isso vale a pena? Né? Fica aí a nossa reflexão. Espero ter contribuído para que você saiba mais sobre suficiência, ou não saiba mais, mas se aspire em ver essa palavra de uma outra forma, né? Com outro conselho. E eu vou ficando por aqui. Esse sou eu refletindo cosmopolitamente assuntos assim que me desagradam ou me agradam subliminarmente nesses mistérios. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para você. Até a próxima.